Oi, gente, vamos continuar então a nossa resolução da lista de equilíbrio químico. E eu queria pedir para vocês, né, que seguissem a ordem da lista, porque essa questão a gente vai ver de uma maneira bem mais detalhada do que a próxima, porque o funcionamento é muito parecido, é mais para vocês treinarem. Eu queria pedir, né, também que vocês tivessem calma com essas questões de equilíbrio, porque tem bastante matemática e é a parte mais fácil de errar é a matemática e não a resolução na parte do equilíbrio em si, né? Então, vamos lá. A constante de equilíbrio Kp a 120 graus Celsius para essa reação é 13. Uma mistura de 0,5 mol de NO, 0,2 mol de N2 e 0,2 mol de O2 são colocadas em um recipiente a 0,5 litros. A. Qual o valor de Kc? Então, para a gente relacionar o Kp com o Kc, né? Porque a gente tem o Kp e o exercício está pedindo o Kc. A gente tem aquela expressão que é Kp igual Kc RT elevado na variação do número de mols. Então, o Kp é 13, o Kc é o que a gente quer descobrir. A temperatura, a gente sabe que tem que ser sempre em Kelvin, né? Então, a gente vai pegar esse 120 e vai somar 273, que vai dar 393 Kelvin, que é a nossa temperatura. O R que a gente vai usar aqui é o 0,082, que é o que está ligado aos gases. Qual a explicação certa de por que a gente tem que usar esse R? Não sei. Sinceramente, não sei qual é o fundamento, mas quando eu dei uma pesquisada, eu vi que essa expressão, essa equação, ela é derivada da lei dos gases. E não sei, deve ser alguma coisa relacionada a isso. Pra ser bem sincera, não sei, mas é essa unidade que tem que usar, esse é o valor. E a variação de mols é a quantidade de mols que tem nos reagentes, nos produtos, quer dizer, a quantidade de mol que tem nos produtos, menos a quantidade de mols que tem nos reagentes. E nesse caso, vai dar 2 menos 2, né? Porque a gente tem 2 mol de NO, a gente tem 1 mol de N2 e 1 mol de O2, que dá 2 mol no total. Então, vai ficar 2 menos 2. Essa variação vai dar 0. Como a gente sabe, qualquer número elevado na zero é igual a 1. E a gente vai chegar na conclusão que o nosso Kc é igual ao nosso Kp, é igual a Kc igual a 13. Por que isso acontece, né? Porque em uma reação onde só tem gases e não há variação no número de mols, a variação é 0, o Kc vai ser sempre o Kp. Por que eu tô falando isso? Eu acho que vocês vão ter que apresentar as contas da mesma maneira, né? Vocês podem deduzir isso, mas eu acredito que os professores vão querer que vocês apresentem as contas. Mas vocês podem ter uma noção de se vocês estão fazendo certo ou não. Porque se der diferente, se a situação for essa, só substâncias gasosas e não tem variação no número de mol e o Kc é diferente do Kp, então vocês sabem que alguma coisa tá errada aí. Letra B. Em que sentido ocorrerá o deslocamento do equilíbrio? Justifique suas respostas com base nos valores de Q e ΔG. Como a gente já sabe, né? Mais ou menos a gente consegue entender, talvez esteja confuso um pouco na cabeça de vocês, mas essa parte vocês vão ter que entender. O ΔG, quando uma reação é espontânea, ela tende à formação de produtos. E quando uma reação é espontânea, o nosso ΔG ele é negativo, né? Então a gente vai calcular o ΔG e a gente vai ver se esse ΔG é negativo ou não, para a gente saber se vai deslocar para os produtos. E o Q, a gente sabe que quando a gente calcula o Q e ele dá menor do que o K, que é a constante de equilíbrio, a gente sabe que essa reação está favorecendo os produtos, né? Então, é isso que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que calcular o ΔG e calcular o Q para justificar se essa reação está ocorrendo no sentido dos produtos ou no sentido dos reagentes.
E essa parte, ela é crucial, ela é muito importante na hora de fazer os cálculos. Então, essa parte vocês precisam acertar, porque se vocês errarem isso, vocês vão errar a próxima letra, tá? Então, a gente vai usar a expressão do equilíbrio para o ΔG, né? Que é ΔG igual menos RT ln de K. Então, ΔG é o que a gente quer saber, o RT, agora a temperatura a gente já calculou, que é 393, e o R, que a gente vai usar agora. Como a gente está falando de ΔG e o ΔG a gente dá em joules, a gente vai usar o 8,314, que é em joules, né? Vezes o ln do K, né? Nesse caso, não vai fazer diferença porque os dois são iguais. Então, ln de 13. Eu costumo sempre tirar o ln primeiro para eu não me confundir na hora da calculadora. Então, eu normalmente repito menos 8,314 vezes 393 vezes 2,56, que é o valor de ln de 13. Isso tudo vocês tiram na calculadora. E aí, multiplicando tudo isso, vai dar ΔG igual a menos 8,36 kJ. O que acontece? Quando eu acho esse resultado do ΔG, quando eu multiplico o menos 8,314 vezes 393 vezes 256, esse resultado dá um número muito grande. Aí eu já divido por 1000 e já passo os joules por quilojoules, mas se vocês quiserem deixar em joules, tudo bem. Eu prefiro deixar em quilojoules porque é mais fácil. O que acontece, né? Mas ali na expressão tem um menos, então sempre vai ser negativo ΔG. Não, nem sempre vai ser negativo, sabe por quê? Porque depende muito de que valor de KC que tu tem. Porque às vezes tu vai pegar o teu KC e vai tirar o ln, que é o que tem ali na fórmula, logaritmo natural, e vai dar um número negativo. E menos com menos dá mais, né? Aí vai ficar um número positivo. E se o ΔG for positivo, a reação não é espontânea. Para calcular o quê? Para calcular o quê? A gente vai usar exatamente da mesma maneira como a gente calcula a constante de equilíbrio. A gente ainda não conversou sobre isso, então vamos conversar um pouco agora. Como que é a fórmula, né, do Q ou do K? É a mesma fórmula. Produtos sobre reagentes. A gente vai pegar a concentração dos produtos ou a pressão parcial, né, nesse caso a concentração, e vai multiplicar a concentração dos reagentes, dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes. E a gente tem que elevar ao número de mols. Ou seja, qual é a nossa expressão para calcular o quê? Q é igual à concentração do NO elevado ao quadrado, porque tem 2 mol ali na frente, então a gente eleva ao quadrado, dividido pela concentração de N2 vezes a concentração de O2, que são os reagentes. Só que vocês perceberam que a gente não tem a concentração, né? A gente tem um número de mol. Aí o que a gente tem que fazer? Calcular a concentração, porque ele está nos dando o número de mol, está nos dando o volume ali, já em litros. Então a gente vai calcular a concentração. Vamos lá. A concentração do N2 e do O2 é a mesma, né? Porque é o mesmo número de mols para o mesmo volume, que vai dar 0,2 dividido por 0,5, que é igual a 0,4 mol. Eu vou botar M grande de molar, porque é a mesma coisa mol por litro, e eu vou botar molar porque é mais fácil. E a concentração do NO, como a gente tem 0,5 mol dividido por 0,5 litros, a gente vai ter 1 molar, tá? Então, a gente vai botar lá, na expressão, 1 ao quadrado dividido por 0,4 vezes 0,4. Resolvendo essa expressão, a gente tem que o nosso Q é 6,25. E o nosso, então, agora a gente vai comparar esses resultados que a gente obteve. Então, a gente já viu que o nosso ΔG é negativo, então a reação é espontânea e vai deslocar para os produtos. E a gente viu que o nosso Q é menor que o nosso K. E é o que a gente precisa para que a nossa reação desloque para os produtos. E é essa a justificativa, exatamente essa. Q é menor que K e ΔG é menor que 0. Mas vocês vão ter que apresentar o cálculo, provavelmente. Agora vem a parte crucial do nosso exercício, que eu acho que vai demorar bastante. Não sei, eu vou tentar falar devagar, porque tem bastante número. Letra C. Qual a composição do sistema no equilíbrio químico?
essa questão sempre cai para calcular a composição do equilíbrio e basicamente é sempre do mesmo jeito que se calcula. O que vai mudar é se a equação vai deslocar para os produtos ou para os reagentes, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai fazer chamam de chiqueirinho, gradezinha, não sei, eu não chamo de nada. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai botar a nossa reação ali. N2 mais O2 formando 2NO, tá? E o que acontece? No início da reação, a gente vai separar essa reação em duas partes. A reação no início e a reação no equilíbrio. No início, qual a concentração de N2 que a gente tem? 0,4. Qual a concentração de O2 que a gente tem? 0,4. E qual a concentração de NO que a gente tem? 1 molar. Porque, né? A gente calculou as concentrações e o exercício tá me dando que era isso que tinha no recipiente no início. Só que agora ele quer saber como que vai estar essa situação no equilíbrio, né? Às vezes também, só um adendo, acontece de não ter nada do produto. Por exemplo, não falar nada do produto. Então, se não fala nada do produto é porque é 0. Aí ali embaixo tu bota 0. No equilíbrio, eu sei que a minha reação tá tendendo para os produtos, né? Vai formar produto, porque eu calculei isso ali na letra B. Eu provei que a equação vai para o produto. Então, se vai para o produto, significa que os meus reagentes vão diminuir e as minhas quantidades de produtos vão aumentar. Então, eu tenho que, no equilíbrio, qual a concentração do N2? 0,4 menos X. Por que menos? Menos porque vai diminuir. E X porque o coeficiente estequiométrico do N2 é 1. Só tem 1 mol, então é X. Do O2. Quanto que eu vou ter do O2 no equilíbrio? A mesma coisa, né? 0,4 menos X. Porque eu tinha 0,4 antes e ele vai diminuir numa quantidade X que eu ainda não sei. E do N2? O que vai acontecer? O meu N2 está nos produtos, a minha reação está deslocando para os produtos, então o meu N2 vai aumentar, né? E eu tinha 1 molar. Então agora eu vou ter 1 mais 2x. Por que 2x? Porque o coeficiente estequiométrico do NO é 2. Ali, ó, 2NO. A gente olha isso na reação. Por isso que é muito importante que a reação esteja balanceada. Vocês têm que sempre conferir se a equação está balanceada. Porque se vocês errarem isso, vocês vão errar lá no cálculo do Q e vão errar aqui também e vão errar tudo. Tem que conferir se está balanceado. Essa história de conferir se a equação está balanceada é para sempre. Então, eu tinha 1 molar, vamos revisar, eu tinha 1 molar, mais, porque a minha reação está deslocando para os produtos, então a quantidade de NO vai aumentar, enquanto em 2x. Por quê? Porque eu tenho 2 mol de NO, então vai ser 2x, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu já tenho a expressão, já tenho a quantidade, né, teoricamente, eu tenho a quantidade de como vai ser isso no equilíbrio, né? 0,4 menos x, 1 mais 2x. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso e eu vou botar na minha expressão do equilíbrio, para calcular o K, constante equilíbrio. Só que na realidade, o que eu quero calcular aqui? Eu quero calcular o x, né? Porque eu quero saber o quanto que tá diminuindo e o quanto que tá aumentando nas minhas substâncias ali da reação. E aí eu vou botar na expressão K, que é produto sobre reagentes, que vai ficar concentração de NO ao quadrado dividido pela concentração de N2 vezes a concentração de O2. É exatamente a mesma expressão que o Q, só que agora a gente vai calcular o K, porque o K a gente usa no equilíbrio, o Q a gente usa em uma circunstância qualquer. Como a gente usou ali, a gente usou os dados da reação no início, né? A gente usou ali. Agora a gente vai usar no equilíbrio, que é... Então, qual é a concentração do NO no equilíbrio? A concentração do NO no equilíbrio é 1 mais 2x elevado ao quadrado, dividido pelos
reagentes, que é 0,4 menos x, vezes 0,4 menos x. E o nosso K a gente tem, que é o 13. Aí agora a gente só tem uma incógnita, que é o x, que a gente vai ter que resolver. É feio, mas não se assustem e façam com calma. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que ir moldando essa expressão aí. Então, como é que a gente resolve aquele ao quadrado ali? A gente faz chuveirinho, né? Então, a gente vai fazer 1 mais 2x vezes 1 mais 2x. E essa expressão vai dar 1 mais 4x mais 4x ao quadrado. Gente, eu queria muito fazer detalhada essa parte com vocês, mas vai ser muito grande, já estamos em 15 minutos, vai ficar muito grande. Então eu vou tentar fazer um pouco mais rápido. E embaixo, ali, que é 0,4 menos x vezes 0,4 menos x, eu também vou fazer chuveirinho, né? Por causa que eu tenho ali a minha incógnita. E aí, embaixo vai ficar 0,16 menos 0,8x mais x ao quadrado. Agora eu vou pegar essa minha expressão de baixo, que tá dividindo, e vou passar lá para o outro lado multiplicando. Vou botar o 13 em evidência e vou multiplicar tudo que tá nesse lado da equação. Vai dar 2,08 menos 10,4x mais 13x ao quadrado. É igual ao resto da expressão que a gente já tinha, né? 1 mais 4x mais 4x ao quadrado. E o que eu vou fazer agora, né? Agora eu vou passar algum desses eu vou ter que passar para o outro lado e vou igualar a zero. Eu passei, não sei qual que eu passei aqui, mas eu sei que o resultado ficou 1,08 menos 14,4x mais 9x ao quadrado é igual a zero. Bom, eu acho que vocês conhecem, né, essa expressão, o que a gente tem que fazer quando está igualado a zero. Isso aí, a gente tem que fazer Bhaskara e a gente vai descobrir o x. Eu não vou passar aqui com vocês como é a Bhaskara. Eu vou deixar uma foto aqui da resolução da Bhaskara para vocês conferirem se vocês fizerem igual. Vocês tiram um print e confiram. Não vou passar passo a passo, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Resolvendo a fórmula de Bhaskara, o que a gente vai fazer? Voltando, né? Vocês se lembram de que o C é o número que não tem x, o B é o número que só tem x e o A é o x ao quadrado. Lembrem disso para resolver a Bhaskara certa. Então, a gente resolveu a fórmula de Bhaskara, a gente fez a conta e a gente chegou em dois resultados. A gente chegou em 0,07 e 1,52. Putz, e agora? Como que eu vou saber qual é o meu x? Primeiramente, normalmente, acontece bastante, de um dos x dar negativo. Quando um dos x dá negativo, vocês já descartam ele, porque não tem como ser negativo. Agora, quando os dois dá positivo, como é que eu vou saber? É simples. Qual é a concentração inicial que eu tenho de reagente? Eu tenho 0,4 molar. Se o meu x for 1,52, como é que eu vou diminuir 0,4 menos 1,52? Eu vou ter uma concentração negativa. Concentração negativa não existe. Então, o meu x é o 0,07, porque é um número menor da minha concentração inicial. Só que assim, vocês têm que prestar atenção que a conta não é só resolver o x. Vocês têm que achar a concentração das espécies no equilíbrio. Qual a concentração do N2 no equilíbrio? Não é 0,4 menos x? Então tá, eu vou resolver. 0,4 menos 0,07, que é o meu x. E isso vai dar 0,33 molar. Do meu O2, mesma coisa. 0,4 menos 0,07 é igual a 0,33 molar. Do meu NO, não é 1 mais 2x? Então vai ser 1 mais 2 vezes 0,07, que vai dar 1,14 molar. E agora sim a gente terminou a questão. E é isso aí. O vídeo ficou grande, mas eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha explicado direito, né? Tchau, gente!